o delineamento, 4 elfos Noldor e um Sindar, marcha para Anfalglith, o deserto de cinzas, para cumprir um juramento silencioso. Resgatar um mestre artífice das masmorras de Angband. Enfrentando o inferno de ferro e o olhar de Morgoth, eles trocam a discrição pela violência e são forçados a uma escolha insuportável no coração da escuridão. Esta é a jornada suicida, onde a esperança tem um preço maior do que a própria vida. Capítulo 1. A Sombra Selada. Parte 1. Após a fatídica e calamitosa Dagor Bragollach, a Batalha da Chama Súbita, a face de Beleriand jazia transformada, e não para o bem. O grande cerco de Angband, que por longos anos havia sido o baluarte da esperança e o espelho da glória élfica, fora rompido por uma torrente de fogo e um exército de trevas que parecia inesgotável. O poder de Morgoth, o inimigo sombrio do mundo, elevou-se como um veneno, e dele se espalharam os medos e as misérias que corroíam a força e a alegria dos Eldar e dos homens que se lhes juntaram. Ao norte, onde antes se estendia a vasta e fértil planície de Ardgallen, agora se abria a Anfalglith, a cinza ofegante, uma terra desolada, marcada por fendas profundas e cobertas por uma poeira negra e fina que se agitava ao menor sopro do vento frio vindo das Tangorodrim. O próprio ar, respirado pelos que ainda resistiam nas fortalezas do sul, trazia o cheiro acre de enxofre e a fuligem residual de fogos vulcânicos, um aroma de morte industrializada que sufocava a natureza e a vida. Era como se a esperança, por si mesma, fosse uma planta que não mais pudesse florescer sob aquele céu perpetuamente pardo. A sombra de Morgoth não era apenas metafórica. Era uma pressão física, uma pressão constante que parecia tornar o dia mais curto e a noite mais longa. Os sons da natureza, o canto do pássaro e o murmúrio da água clara, eram abafados pela audição interna que os elfos tinham do tropeçar distante dos exércitos de orcs e o roer incessante das forjas nas profundezas da Montanha de Ferro. Ninguém podia duvidar que o Senhor da Escuridão havia crescido em poder desde o despertar dos Noldor. Cada derrota élfica não era apenas uma perda de vidas e território, mas uma cicatriz na alma de Arda, e a dor daquele tempo era intensa, contínua e quase palpável. Os caminhos para o norte eram trilhados apenas por espiões desesperados ou por aqueles cujos corações tinham sido endurecidos por uma tristeza tão profunda que a morte parecia uma libertação. Entre os Noldor que se recusavam a aceitar a retirada final, estava Aeran, um capitão da casa de Fingolfin, embora agora ele servisse a um ideal maior do que qualquer casa ou estandarte em ruínas. Aeran não era dado a discursos inflamados ou à melancolia contemplativa que dominava muitos de seus irmãos. Ele era moldado pelo pragmatismo duro e pela visão nítida da realidade. Sua face era uma paisagem de cicatrizes antigas, marcadas por aço orc e fogo Balrog, e seus olhos, de um cinzento quase metálico, refletiam o conhecimento brutal de que o preço da Guerra das Joias era insuportavelmente alto. Aeran carregava um fardo, não apenas o do seu povo, mas de uma perda pessoal. Seu irmão, Arandir, um artífice promissor e elfo de grande coração, fora levado cativo nos primeiros dias do rompimento. E o capitão sentia em seus ossos que Arandir ainda suportava a miséria nas masmorras. Tal fado, ele sabia, era um perigo, pois paixão pessoal turva o julgamento, mas também era o único motor que o impedia de cair no desespero que consumia os demais. Em sua armadura, ele portava o ferro forjado com a perícia dos Noldor, polido até a opacidade para evitar qualquer brilho que pudesse denunciá-lo no norte. O couro de suas vestes era robusto, de um tom cinza escuro que se misturava bem com a sombra e a poeira. A cada passo, ele parecia medir a terra, ponderando os riscos contra as recompensas com a precisão fria de um matemático. Ele se recusava a permitir que a derrota fosse a última palavra de seu povo. A morte virá mais cedo ou mais tarde, disse ele uma vez a Myrdan. Mas a derrota é uma escolha, e eu não a fiz. Seu pragmatismo, contudo, nunca era desprovido de coragem. Ele buscava a sobrevivência, sim, mas não a qualquer preço, e sim pela manutenção de um futuro onde a luz pudesse, talvez, voltar a brilhar. Aeron estava agora na chefia do empreendimento que ele próprio denominou o delineamento.
A missão não era um ato de caridade, mas uma necessidade vital, forjada na frieza da estratégia. Os sussurros, trazidos por um espião moribundo que mal escapara, indicavam que Morgoth tinha em suas mãos um cativo de valor incomum, Maedhros. Aqui usamos o nome como um título de ofício, em deferência ao filho de Fëanor, um dos últimos mestres artesãos Noldor, cuja mente estava repleta de segredos de forja e construção, de tal força que a sua posse por Morgoth poderia garantir a produção de armas capazes de aniquilar as últimas defesas élficas, incluindo as barreiras invisíveis de Nargothrond ou os vales secretos de Gondolin. A informação não era sobre a localização de um tesouro ou uma arma lendária, mas sobre o conhecimento puro, a habilidade de construir defesas impenetráveis. Morgoth não busca apenas escravos, explicou Aeron aos seus companheiros, sua voz baixa e cheia de urgência contida. Ele busca o poder de criação para corrompê-lo e usá-lo contra nós. Se este mestre cair nas mãos dos ferreiros de Angband, nossos portões finais serão tão vulneráveis quanto um junco ao vento. Portanto, a missão não era motivada por piedade vaga ou por um impulso tolo de heroísmo. Era uma necessidade brutal e imediata. Era a salvação de Maedhros que poderia, de fato, garantir a sobrevivência de milhares de Eldar e Edan nos anos vindouros. A vida daquele artífice valia mais do que um exército inteiro de soldados comuns. Nós não o resgatamos por quem ele é, mas pelo que ele sabe, concluiu Aron sem qualquer sentimentalismo. É um golpe estratégico, privar o inimigo de sua maior arma potencial. Antes de se juntar aos seus companheiros, Aeron buscou a solidão de um rochedo. Tirou de dentro de seu gibão um pequeno objeto, envolto em seda élfica escura. Ao desenrolá-lo, revelou um fragmento quebrado de prata élfica não maior do que uma moeda. Era o pedaço de um espelho outrora magnífico, forjado com a perícia dos Noldor que ainda se lembravam da luz de Valinor. O espelho, que uma vez refletiu a própria glória de Finrod em Nargothrond, agora estava estilhaçado, e o fragmento que Aeron segurava era opaco, sem brilho, quase como uma pedra. No entanto, sua superfície polida, embora rachada, ainda refletia a pálida luz da lua, distorcida e fraca. Aeron girou o fragmento entre os dedos. Era um símbolo eloquente da glória que se desfez em sua busca insensata por vingança contra Morgoth, mas em sua mão tornava-se um talismã de foco. Ele olhou para sua imagem refletida, distorcida pela rachadura, vendo o noldo cansado e marcado, e sentiu o peso da herança de sua casa. A luz de Valinor havia se apagado na Terra-média, mas a habilidade da sua arte, aquilo que Maedhros representava, essa não podia morrer nas trevas de Angband. O toque do metal frio e liso era um lembrete físico da perfeição perdida e da obrigação de restaurar, não o espelho, mas a capacidade de fazê-lo. A rachadura no metal era uma advertência. Se falhassem, a fissura na esperança de seu povo se tornaria um abismo. Ele guardou o fragmento, o toque frio da prata agora aninhado contra o calor de sua pele. O foco havia retornado. A emoção, embora presente, estava aprisionada. Ele era, mais uma vez, o capitão, pronto para sacrificar a si mesmo e a qualquer um em nome da estratégia. O local secreto, escolhido a dedo por Mirdo, era um vale estreito e fundo, perto da fronteira com Dorias, onde os pinheiros altos e escuros conseguiam reter o cheiro do solo limpo e mascarar a proximidade da ruína. Ali, o grupo se reuniu. Não havia fogueiras, apenas o brilho suave das estrelas frias, filtrado pelas copas das árvores. O silêncio do lugar era quase ensurdecedor, um alívio temporário do ruído constante da guerra, mas também um peso. Era um silêncio que contrastava agudamente com a turbulência interior dos 4 elfos. Eles estavam ali, na última fatia de paz, antes de mergulharem no caos. O cheiro da grama sob seus pés, úmida e fresca, era um aroma que logo seria esquecido pela fumaça e o enxofre. Era um luxo que eles apreciavam com a intensidade de quem sabe que está prestes a perdê-lo. Faelar estava de pé, imóvel como uma coluna de pedra. Myrdan, agachado, tocava o solo com a palma da mão, lendo a terra como se fosse um mapa. Richandir estava sentado, revisando sua bolsa de ervas, o único som sendo o farfalhar suave do pergaminho antigo.
Aeron sentiu a tensão silenciosa pairar sobre eles, a certeza da morte iminente. Era nesse silêncio que a coragem se encontrava com o desespero. Eles não eram um exército, mas uma célula de esperança. E o silêncio era o reconhecimento mútuo de que aquela noite seria a última em que sentiriam o ar puro e a terra gentil sob suas botas. O deliriamento está pronto, pensou Aeron. Que a sombra nos leve ou nos liberte. A calma, no entanto, era apenas a superfície de um lago profundo. Naquele vale, a esperança era algo duro e frio, sustentado pela absoluta necessidade, e o preço de carregá-la era um fardo que só os filhos imortais de Ilúvatar, na sua resiliência teimosa, podiam suportar. Capítulo 1. A Sombra Selada, Parte 2. Quando Aeron se reuniu novamente com os 3 que o acompanhariam ao Inferno de Ferro do Norte, seus olhos se detiveram primeiro em Faelar. Este Noldo era a própria materialização da força e da resiliência de seu povo, embora sua beleza fosse agora marcada pela dureza da guerra incessante. Faelar era uma figura de massa e poder, com ombros tão largos que pareciam carregar o peso da Terra-média. Ele era o mais jovem, mas o mais brutalmente eficaz no combate corpo a corpo, e sua postura era a de uma muralha que se recusava a ceder. Sua armadura, embora levemente acolchoada para a infiltração, não escondia o volume de seus músculos. O aroma que o circundava era o de couro curtido, ferro polido e o suor seco de quem vive em constante prontidão. Ele portava uma grande espada reta, forjada em Nargothrond, com grande perícia, mas sua lâmina não estava exposta. Estava revestida por uma bainha de couro de lobo, grossa e negra, para evitar o brilho do metal ao ser desembainhada, e, mais importante, para abafar o som. A discrição era tudo, mas Faelar era a garantia de que, se a discrição falhasse, o inimigo pagaria um preço exorbitante. Faelar olhava para o norte com uma fúria fria e concentrada. Ele não tinha a melancolia dos elfos mais antigos. Ele tinha um propósito único e sombrio. Ele não temia a morte, mas a desejava, desde que esta fosse trocada por uma montanha de orcs caídos ao seu redor. «Serei o escudo, capitão», disse ele a Aeron, sua voz grave e baixa, como o rangido de um grande portão de pedra. «Nenhuma sombra nos alcançará enquanto eu puder respirar. Se a discrição falhar, que o som de minha espada seja o último que eles ouçam». Aeron assentiu, sabendo que, embora o desejo de vingança de Faelar fosse perigoso, sua lealdade e força eram a âncora que seguraria o grupo se a escuridão os engolisse. Faelar era a certeza do custo, o elfo que garantiria que o resgate não fosse gratuito. Contrastando com a massa de Faelar, havia Myrdan, o rastreador, um elfo Sindar que, por laços de amizade ou por desespero compartilhado, unira-se à missão Noldo. Myrdan era esguio e de movimentos fluidos, quase incorpóreos. Seus olhos cinzas eram como os olhos de um lobo nas montanhas, capazes de discernir padrões na escuridão e ler a terra com uma intimidade que apenas os elfos que nunca haviam abandonado a Terra-média podiam ter. Seu valor não estava na força, mas nos sentidos aguçados. Ele era capaz de sentir o cheiro fraco e metálico dos orcs no vento a quilômetros de distância, discernindo sua direção e número pela mera qualidade do ar. Ele ouvia o que ninguém mais ouvia, o deslizar de uma pedra, o estalar de um galho e o ritmo do coração de um inimigo. Seu odor era sutil, de terra seca e folhas amassadas. «Não caminharemos, mas rastejaremos, capitão», sussurrou Myrdan, sua voz uma nota tão baixa que parecia absorvida pela noite. O chão da Anfalglith é uma crônica de passos, e Myrdan pode ler cada sílaba. Se Morgoth souber que estamos ali, será por falta de nossos corações, não de nossos pés. E, finalmente, o elfo que era o verdadeiro contraponto à urgência da missão, Rhitandir. Ele era o mais velho
e sua idade era marcada não por rugas, mas pela tristeza profunda que pairava em seus olhos. Hithandir era fraco para o combate, e seu corpo era delgado. Ele não carregava espada, mas um cajado de teixo e uma pesada bolsa de couro. O aroma que emanava dele era de papel antigo, tinta vegetal e ervas curativas. Um cheiro de biblioteca e de bálsamo, que contrastava dolorosamente com o odor de ferro e morte que o esperava. Ele era o escriba e curador, um mestre das runas e das artes de proteção, e levava consigo pequenos rolos de pergaminhos, contendo fragmentos de sabedoria esquecida. Ele era a consciência do grupo, lembrando a Eiron que a vida élfica era preciosa demais para ser jogada fora. Se a missão fosse bem-sucedida, Hithandir seria vital para a cura do corpo e talvez da mente de Maedhros. Mas sua presença era para Eiron um presságio, pois ele sabia que o conhecimento de Hithandir sobre as artes de contenção e destruição, ensinadas aos Noldor para a guerra contra o mal, seria necessário no momento mais desesperado. No centro daquele pequeno círculo de esperança e desespero, Eiron tirou de sua bolsa o fragmento de espelho e o colocou sobre uma pedra lisa e coberta de musgo. Era o ponto focal de seu juramento. Muitos juramentos já foram feitos nesta terra, juramentos de vingança, juramentos de glória e juramentos tolos de ódio. Tais votos trouxeram apenas ruína e sangue derramado. Portanto, não faremos nenhum juramento em nome de nossos senhores caídos, nem em nome de Valinor, que já nos abandonou. Ele esperou, e o silêncio do vale engoliu suas palavras. Nosso juramento será feito à causa da luz que ainda arde em nossos corações e à verdade da arte que se recusa a morrer no ferro do inimigo. Não vos prometo o retorno. A probabilidade é de que nossos ossos se juntem à poeira da Anfalglith, mas prometemos fidelidade à missão e um ao outro. Faelar, o forte, ajoelhou-se e tocou o fragmento de prata com a ponta de sua espada embainada. Pela artífice Maedhros e pela memória de nossos mortos, ele jurou em Quenya, o alto élfico: minha força será a vossa certeza. Myrdan, o discreto, apenas inclinou a cabeça sobre o artefato. Pelo silêncio da terra e pela escuridão que conheço, serei a sombra que guiará vosso caminho. Então foi a vez de Hithandir. O elfo mais velho demorou-se, seus dedos roçando a superfície quebrada da prata como se estivesse lendo o destino inscrito nas rachaduras. Ele não jurou pelo combate, mas pela vida. Hithandir se ergueu, e a melancolia em sua voz ressoou como um sino rachado, mas de metal puro. Ele falou não de esperança, mas de necessidade. Capitão Eron, disse Hithandir, e suas palavras eram um presságio, uma voz que vinha da sabedoria dos longos anos. Nenhum ato de discrição ou de força pode enganar o olhar de Angband, pois a sombra tem olhos em toda parte. A libertação de Maedhros é uma afronta tão grande ao inimigo que exigirá um preço, um pagamento além do risco comum. Eron o encarou, sentindo um frio que não vinha do vento da noite. Qual preço, escriba? O preço da esperança, capitão, é a vida específica, declarou Hithandir, sua voz se tornando surpreendentemente firme. Não apenas a morte fortuita em combate, mas um sacrifício deliberado para garantir a fuga dos demais. É a lei dos contos amaldiçoados de Beleriand. Se for para salvar a arte e a vida que ainda nos restam, alguém de nós terá de permanecer na escuridão. Ele olhou para cada um de seus companheiros, um olhar longo e calmo. Portanto, meu voto não é de luta, pois sou fraco, mas de servidão à sombra. Prometo que a minha vida e o conhecimento único que possuo será usado como a última barreira. Se o inimigo nos alcançar, eu serei o resgate dos outros, custe o que custar a minha feia. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o juramento de Faelar. Eron não respondeu. A palavra havia sido dita e o destino estava selado. O capitão sentiu o peso do fardo do preço, sabendo que Hithandir não falava por medo, mas por visão.
Era a verdade dura da Primeira Era. Com o juramento feito e a aceitação sombria do sacrifício pendente, o grupo se dedicou aos preparativos finais. Ritandir untou as feridas e os pontos de fricção das armaduras com bálsamos élficos de cicuta e ervas aromáticas. Ervas estas que serviam não apenas para curar, mas para mascarar o cheiro élfico do suor e da pele, substituindo-o por um aroma neutro de terra e folhagem. As roupas escuras e resistentes foram ajustadas. As botas foram envoltas em pano de lã, silenciando o som dos passos. Cada peça de equipamento que pudesse chacoalhar ou brilhar foi amarrada, coberta ou descartada. A furtividade era a sua única armadura. Aeron liderou o caminho, com Myrdan ao seu lado, seus olhos rastreando os padrões invisíveis da noite. Faelar marchava na retaguarda, sua massa agora movendo-se com uma graça surpreendente, a espada silenciosa balançando junto ao quadril. Ritandir vinha logo atrás, sua bolsa de pergaminhos parecendo pesar mais do que seu corpo. Não houve despedidas, pois não havia a quem se despedir. Eles se moveram para o norte, onde o céu era sempre mais escuro e o horizonte engolia a pouca luz que restava. O grupo se moveu como uma única sombra coesa, desaparecendo do último refúgio de paz para a terra desértica e cruel. O som dos seus passos era tão tênue que, mesmo a poucos metros de distância, parecia que a terra os havia engolido. Eles estavam entrando no domínio do inimigo, e o juramento, feito no silêncio, agora era o único som em seus corações.